Quando a receita do petróleo do Irã chegar a zero, isso terá um efeito dominó em todo o sistema. Os salários dos soldados deixam de ser pagos, a produção de armas desacelera, o financiamento para os grupos é cortado e, pouco a pouco, todo o sistema do Estado enfraquece. Em outras palavras, o tempo não está do lado do Irã. A cada semana que passa, eles ficam mais fracos na mesa de negociações. A mensagem de Donald Trump é clara: converse ou afunde completamente sob pressão. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Durante muitas décadas, o Irã usou o Estreito de Hormuz como uma arma. E é verdade, funcionou. Por causa desse estreito, cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam por aqui todos os dias, quase 20% do suprimento global. Por isso, quando foi fechado, o preço do petróleo subiu e muitos países foram afetados. Mas em 13 de abril de 2026, os Estados Unidos mudaram toda a equação. Em vez de sentir medo, os Estados Unidos pegaram a arma do Irã e a usaram contra eles. Abriram o estreito para o comércio global, mas fecharam a própria rota de saída do Irã. O petróleo deles não podia sair, o que eles precisavam não podia entrar. O mundo continuou seguindo em frente, mas o Irã ficou para trás. Um exemplo claro de poder invertido. A antiga arma virou uma prisão. No meio disso, os Estados Unidos mostraram uma força enorme, uma das maiores mobilizações navais de toda a sua história. Enquanto isso, a China fez declarações duras, mas a realidade no mar era diferente. Os petroleiros recuaram. Mais de 190 milhões de barris de petróleo ficaram presos. Uma rede estratégica construída ao longo de muitos anos foi interrompida em uma única noite. Pequim foi cautelosa. Eles não apostam sem pensar. Washington está mostrando força, mas há um limite para a duração de sua operação. O Irã é fraco no mar, mas continua sendo uma ameaça em terra. A Rússia está apenas observando. Sua capacidade de intervir é limitada. E no final, uma coisa é clara: a distância entre palavras e ações é a verdadeira medida do poder no século XXI. E essa distância pode diminuir ou aumentar ainda mais nos próximos dias. Porque se um navio da China tentar romper o bloqueio, isso pode levar o mundo de volta a um momento visto pela última vez em 1962. A crise dos mísseis de Cuba. Naquela época, os navios também foram a causa da tensão. E naquela época, o mundo inteiro assistiu prendendo a respiração. Agora, em Hormuz, a sensação é a mesma. Silenciosa, mas pesada. E todos estão esperando para ver o que vai acontecer a seguir. E aqui vemos a verdade clara. A mesma coisa que dá força ao Irã também o enfraquece. No dia 18 de março de 2026, o ataque aconteceu. Jatos de Israel entraram e atingiram a parte mais crítica do sistema de energia do Irã. Plantas de processamento, tanques de armazenamento, oleodutos e 2 refinarias em Assalouie, na província de Bushehr. Os Estados Unidos sabiam disso antes mesmo de acontecer. Segundo o relatório, Donald Trump permitiu isso, mas os Estados Unidos não participaram diretamente da operação. Algumas áreas das instalações pegaram fogo e o incêndio foi controlado. E não houve relatos imediatos de mortes. Mas o verdadeiro impacto não pode ser visto no número de vítimas. Isso pode ser visto no sistema. 2 refinarias foram perdidas. Mais de 100 até 140 milhões de metros cúbicos de gás pararam de ser produzidos de repente todos os dias. E por causa das sanções, esse suprimento também não tem para onde ir. Dentro do país, o impacto foi sentido imediatamente. As quedas de tensão pioraram, a escassez aumentou, de eletricidade. À primeira vista, isso parece ser apenas um resultado simples de um ataque aéreo. Mas, na verdade, a razão é mais profunda. É a própria localização do Irã. Por colocar quase 70% do fornecimento de energia em um só lugar, não importa o quão distante ou bem vigiado seja, isso se torna um alvo claro. Um único acerto já causa um grande impacto. Mas a história não termina aqui, porque o mesmo local que se tornou uma fraqueza também serviu como defesa. Junho de 2025. Sob a Operação Leão em ascensão, os Estados Unidos atingiram a infraestrutura nuclear e de mísseis do Irã. Mas, de acordo com os próprios oficiais do Irã, isso não foi totalmente destruído. Por quê? Porque as instalações mais importantes estão enterradas dentro das montanhas, profundas, protegidas e quase impossíveis de serem atingidas por ataques aéreos comuns. Isso não é por acaso.
Isso faz parte da estratégia deles. Uma defesa construída com base no terreno deles. Por isso, quando um oficial iraniano disse: "Estamos esperando", isso não foi uma piada. Há um motivo para isso. Vamos voltar à guerra Irã-Iraque. Nos anos 80, as forças do Iraque entraram no Irã. No começo, eles avançaram bem pelo terreno plano. Mas quando chegaram às montanhas Zagros, tudo mudou de repente. Os veículos blindados, que eram eficazes em terreno aberto, quase se tornaram inúteis. As montanhas, as passagens estreitas, as cristas íngremes, tudo isso se tornou uma defesa natural. Desacelerou, o avanço perdeu o ímpeto e tornou quase impossível uma vitória rápida. E é aqui que o quadro completo fica claro. O Irã é difícil de invadir, mas quando atingido no lugar certo, é fácil de ferir. Um país forte por fora, mas com uma fraqueza clara por dentro. E na guerra moderna, às vezes, não é mais necessário uma grande invasão. Um acerto no alvo certo já é suficiente para mudar a luta. Mas pense nisso. Você já superou as montanhas Zagros e as montanhas Alborz. Apesar de todas as dificuldades, você já entrou no Irã. Mas é aí que o verdadeiro problema começa. No centro do país, existe o chamado Planalto Central. Uma vasta terra que parece estar presa entre as montanhas que você já atravessou. E como as montanhas bloqueiam quase toda a chuva, quase nenhuma água chega ao interior, quase não há vida. E na sua parte leste estão dois dos mais perigosos. Mapanganib na deserto sa mundo. O primeiro é o Dasht Kavir, um vasto deserto de sal. À primeira vista, o solo parece sólido, mas quando você pisa, ele afunda de repente, porque embaixo disso há uma mistura de lama e sal. Existem rios que se formam quando o gelo das montanhas derrete, mas eles não têm para onde ir. A água só se acumula, e quando o calor do sol bate, ela evapora e deixa uma camada grossa de sal. Uma armadilha que não se vê facilmente. O segundo é o Dasht Lut, um dos lugares mais quentes do mundo. Quase não chove, quase não há vida. Ventos fortes continuam moldando a terra. Por isso sua aparência está sempre mudando. Este não é um deserto que só é perigoso de vez em quando. Ele é permanentemente inabitável. Quando você junta esses dois, é como se o Irã tivesse mais uma parede ao leste, tão difícil de atravessar quanto as montanhas a oeste. Se você vier do Afeganistão ou do Paquistão, é aqui que você vai parar. Não há uma linha de suprimento adequada nem uma rota segura. Existem alguns oásis, mas a distância entre cada um é enorme, e a cada quilômetro os recursos se esgotam mais rápido do que podem ser reabastecidos. Em outras palavras, o Irã é como uma fortaleza natural. Protegido por montanhas, cercado por desertos, dificulta a entrada de qualquer um que queira entrar. Mas se é tão difícil entrar no Irã, como é que Israel ainda consegue atingi-lo? Como eles dificultam as coisas, como conseguem alcançar alvos dentro do país? Por causa da guerra moderna, não é mais necessário passar por cada barreira. Você não precisa mais atravessar montanhas, não precisa mais invadir pelo deserto. Você pode superar tudo isso pelo ar. E mais importante, não precisa ocupar o país inteiro. Você só precisa encontrar o ponto mais fraco e atacar ali. Por isso, tudo isso se torna possível, porque Israel sabe onde atacar e o que evitar. Eles não precisam invadir todo o Irã. Eles só precisam identificar as partes mais frágeis e é lá que eles atacam. É aqui que entra sua maior vantagem, a superioridade aérea. Enquanto o Irã é protegido por montanhas e desertos, o espaço aéreo permanece aberto, e é aí que todo o sistema se torna vulnerável. Muitos pensam que quase todas as fraquezas do Irã já foram atingidas. Mas, de acordo com as declarações, ainda há centenas de alvos que podem ser atingidos. Isso é sobre infraestrutura. Existe uma camada ainda mais profunda, o próprio interior da sociedade. Dentro do Irã, mais de 90% da população é muçulmana xiita. Esse é o núcleo da identidade deles, da política deles e do poder deles. Mas esse núcleo ela não está distribuído de forma igual. Ele está no centro do país, no coração persa, onde cultura, religião e Estado se unem. Por outro lado, os muçulmanos sunitas, que representam uma pequena porcentagem, estão nas bordas do país. No oeste estão os curdos, no norte, os turcomenos, no leste, os baluches, e ao sul, as comunidades árabes no Golfo. Não é apenas uma questão de religião, existe um padrão. Essas áreas são mais pobres, mais rurais.
O controle do governo é mais rígido e, o mais importante, eles estão mais distantes do centro do poder. E essa distância tem sido fonte de tensão há muito tempo. Não é um problema novo. Também nunca desapareceu completamente. E, historicamente, situações como essa podem ser exploradas pelos inimigos. As comunidades isoladas são facilmente afetadas, facilmente influenciadas, facilmente se tornam pontos de pressão. Além disso, tem o terreno. As montanhas como as montanhas Zagros e as cadeias montanhosas no leste chegam a 3 a 4 mil metros de altura, cheias de desfiladeiros profundos, florestas densas e passagens cobertas de neve. É quase impossível vigiar tudo isso completamente. Não dá para controlar continuamente. E atrás dessas montanhas existem comunidades acostumadas ao terreno, conhecimentos que foram passados por muitas gerações. Eles conhecem cada caminho, eles sabem como se mover mesmo no escuro. Nessa situação, você não precisa passar pela estrada principal, não precisa seguir a rota normal. Existe outro caminho, mais silencioso, mais invisível e muito mais difícil de impedir. E é aqui que a luta fica mais complicada, porque não é mais simples, não é apenas uma guerra entre nações. Esta é uma luta que envolve geografia, sociedade e forças que não são imediatamente visíveis. E é aqui que entra uma realidade que raramente é discutida. Nas montanhas do oeste do Irã existem os chamados Kolbar. São carregadores curdos, chegam a centenas de milhares. Todos os dias, eles carregam de 20 a 70 quilos nas costas. Televisores, ar-condicionado, chá, cigarros, bebidas alcoólicas. De longe, parecem apenas pequenas figuras se movendo na montanha. Mas quando você se aproxima, são pais e filhos. Pessoas que vivem em lugares onde quase não existe economia legal. Mas isso não é apenas uma simples travessia de mercadorias. O mesmo caminho também é usado para operações mais obscuras. Combustível subsidiado e remédios do Irã são levados para fora, em direção ao Paquistão e ao Afeganistão. Enquanto heroína, ópio e metanfetamina do Afeganistão fazem o caminho de volta para a Turquia e a Europa. E não é só isso, a mesma rota também é usada para o tráfico de armas. Em outros locais, até drones e parapentes são usados, principalmente quando as trilhas ficam muito perigosas. Na verdade, as montanhas não conseguem fechar essas fronteiras. E devido à pobreza, as pessoas continuam atravessando. E os grupos que sabem usar tanto o terreno quanto a situação encontraram uma das rotas de contrabando mais importantes do mundo. Mas existe um problema ainda mais profundo. No sudeste do Irã fica Sistã e Baloquistão, a maior província rica em gás e minerais. Mas apesar disso, é uma das regiões mais pobres do país. Os baluques que vivem aqui são sunitas em um estado xiita. A etnia deles é diferente do núcleo persa, e eles sentem o quão pouco recebem da riqueza do país. É aqui que começa uma tensão mais duradoura. Isso não aconteceu de repente. Desde 2004, há uma insurgência de baixa intensidade contínua na região. Ataques contra a Guarda Revolucionária Islâmica, postos de controle da polícia e infraestrutura. Isso nunca desaparece completamente. Também nunca é totalmente contido. Em 2023, um grupo chamado Jaish al-Adl matou 11 policiais iranianos em um ataque. E a fronteira entre o Irã e o Paquistão só piora ainda mais a situação. Em janeiro de 2024, o Irã lançou um ataque dentro do Paquistão. Alguns civis foram atingidos. O Paquistão respondeu mirando grupos dentro do Irã. E aqui, o problema fica claro. No território, o Paquistão não controla totalmente sua própria região da Baloquistão. E se um lado da fronteira não está sob controle, toda a área fica ainda mais vulnerável. Nesse tipo de situação, não se trata apenas de uma simples questão de guerra entre países. É uma rede de rotas, comunidades e tensões que existem há muito tempo. E nesse tipo de terreno, o inimigo não é só algo que aparece no radar. Às vezes ele já está dentro. E é aí que o problema fica ainda mais evidente. Até o próprio Paquistão tem suas próprias lutas internas. Existem rebeliões, existem grupos que lutam contra a falta de tratamento igualitário. Por isso, o que acontece é que dois países acabam dizendo que estão lutando contra o mesmo inimigo. Mas eles só trocam tiros na fronteira, onde na verdade ninguém tem controle. Porque quem realmente tem o controle é o terreno, as montanhas, o deserto, lugares que não obedecem a nenhum governo. Nesse tipo de situação, armas, drogas e combatentes circulam livremente. E quando você ainda adiciona uma guerra em grande escala, a situação só piora.
O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é forçado a dividir suas forças, e enquanto eles estão ocupados em uma frente, outra parte se torna mais vulnerável. É aí que entram os grupos militantes baluches. Alguns deles já apoiam abertamente os ataques dos Estados Unidos e de Israel, não porque eles sejam aliados, mas porque veem o caos como uma oportunidade para promover a ideia de uma grande Baloquistão independente, um lugar que abrange partes do Irã, Paquistão e Afeganistão. E quando a luta chega a esse ponto, não é mais uma simples conversa na mesa de negociações, é uma luta de identidade, terra e história. E esse tipo de luta não é fácil de terminar. Mesmo nos tempos em que a situação era tranquila, o Irã ainda não tinha controle total sobre essa região. Agora, com pressões acontecendo ao mesmo tempo, parece que eles têm mais uma nova frente para enfrentar. Uma frente que eles não podem ignorar, mas também têm dificuldade de controlar. Mas o problema não termina aqui. Ainda há mais uma camada, a economia. E enquanto o Irã ainda consegue lidar com isso, há um problema ainda mais sério que não é tão fácil de resolver: a comida. Em todo o país, apenas cerca de 1/3 da terra é cultivável, e dessa parte, apenas 12% é realmente utilizada. Mas o pior é que só uma pequena parte tem irrigação. O restante depende apenas da chuva. É uma aposta arriscada. Em um país onde quase 80% da terra é seca ou semiárida, e quando a chuva não vem, não é só a colheita que se perde, é também a segurança de todo o país. E aqui, o problema se aprofunda ainda mais. O Irã não enfrenta apenas a guerra, também enfrenta a natureza. De acordo com dados de satélite, quase 68% de todo o país corre alto risco de se tornar um deserto. Isso significa que, pouco a pouco, a terra está perdendo a capacidade de sustentar a vida. E onde há irrigação, isso tem um preço. A extração excessiva de água subterrânea faz com que o solo e a água fiquem mais salinos. E à medida que a salinidade aumenta, a fertilidade do solo diminui ainda mais. O efeito disso é silencioso, mas contínuo. E a pergunta é ainda mais séria. Por que ainda falar sobre agricultura se já falta água até para beber? Há poucos meses, a crise hídrica do Irã era notícia. Agora isso foi ofuscado pela guerra. Mas mesmo que o mundo esqueça, o problema não para. Na verdade, está ficando ainda pior. Já não é mais uma simples falta de água. Especialistas já chamam isso de falência hídrica. Entre 2003 e 2019, mais de 200 quilômetros cúbicos de água foram perdidos. Isso é mais do que o dobro do consumo anual de todo o país. E isso aconteceu em menos de 20 anos. De acordo com o World Resources Institute, o Irã está entre os países com maior estresse hídrico do mundo, usando quase 80 a 100% de seus recursos hídricos renováveis a cada ano. Isso significa que não sobra nada para o futuro. Se antes cada pessoa tinha acesso suficiente à água, agora isso caiu para um nível crítico. De 4.500 metros cúbicos por pessoa na década de 1970. Isso caiu para cerca de 1.000 atualmente. Um nível considerado de escassez absoluta de água. E nessa situação, mesmo sem guerra, já existe uma crise. Mas agora, os dois problemas acontecem ao mesmo tempo. Guerra na superfície e secura no subsolo. E quando esses dois acontecem juntos, não é só a economia que é afetada, mas a própria capacidade do país de continuar existindo. E é aqui que o problema mais grave aparece. Da água restante do Irã, mais de 90% vai para a agricultura. Mas a maior parte disso é usada de forma ineficiente na irrigação por inundação. Um método que desperdiça muita água, especialmente em um país que já sofre com a escassez de água. A média de chuva no Irã chega a apenas cerca de 230 a 250 milímetros por ano. Isso é quase metade da média global. E 82% do país tem clima seco ou semisseco. Quase toda a chuva cai apenas de novembro até maio. Quando chega a longa estação seca, a evaporação é alta. A água vai desaparecendo aos poucos, os rios enfraquecem ou desaparecem completamente, e o efeito disso já não é mais teoria, já está sendo visto. Em cidades como Teherã e Isfahan, o solo está afundando, devagar, mas continuamente. As estradas estão sendo danificadas. Os prédios estão ficando com rachaduras. É como se a própria fundação das cidades estivesse cedendo aos poucos. No final de 2025,
Os 5 principais reservatórios de Teherã caíram para apenas 12%. Uma crise que chegou ao ponto de se discutir a mudança da capital. E se você olhar para os lagos, a história é a mesma. O Lago Urmia, que antes era o maior do Oriente Médio, agora é praticamente só sal seco. O rio Zayandé, que antes dava vida a Isfahan, agora se torna um canal seco nas épocas sem chuva. Na fronteira com o Afeganistão, há lagos que encolheram completamente. E o que antes ficava debaixo d'água, agora é fonte de tempestades de poeira. Isso não é mais apenas uma questão ambiental. Isso também se tornou um problema de saúde. Em outras palavras, o Irã não está apenas lidando com a escassez de água. Aos poucos, está desaparecendo a água que dá vida ao país. E o mais difícil de aceitar é que não há uma solução rápida à vista. Além disso, as próprias montanhas que oferecem proteção também dificultam o desenvolvimento. Em 1995, tentaram expandir um projeto de túnel. No papel, deveria ter sido fácil. Mas quando começaram o trabalho, de repente a água entrou por baixo. O solo desmoronou. O projeto, que deveria durar apenas alguns anos, foi repetidamente interrompido. Só terminou em 2002. É assim de difícil o terreno. É assim de imprevisível. Tem outro exemplo, a represa Bakhtiari, um projeto que deveria ser uma das represas mais altas do mundo. Tinha até um contrato de bilhões de dólares, tinha planos, tinha cerimônias. Até agora, nenhuma represa foi construída. Resta apenas um desfiladeiro à espera. Em terrenos assim, é difícil criar infraestrutura. Caro, demorado, e muitas vezes não é concluído, por isso as áreas do interior do Irã parecem separadas. O desenvolvimento é desigual. A economia é diferente. As conexões são diferentes. E no meio de tudo isso existem 2 grandes obstáculos. As montanhas Zagros no oeste e as montanhas Alborz no norte. As Zagros não são apenas uma montanha. São uma cadeia contínua de cumes elevados. Ela se estende por mais de 900 milhas de comprimento e, em muitas partes, ultrapassa 3.000 metros de altura. Em alguns lugares, chega a 4.000 metros. Enquanto isso, as Alborz ao norte são mais estreitas, mas mais íngremes. Elas se erguem abruptamente do solo e descem quase que diretamente em direção ao Mar Cáspio. Não há uma inclinação gradual, não há passagem fácil. No geral, o Irã é um país protegido pela natureza. Mas, ao mesmo tempo, isso também o limita. Uma fortaleza natural com suas próprias fissuras internas. E se você pensar bem, o quadro fica ainda mais complicado. Ao norte do Irã, há uma estreita faixa de terra ao lado do Mar Cáspio. Em alguns lugares, a distância entre as montanhas e o mar chega a apenas 10 a 70 quilômetros. E acima disso está o Monte Damavand, um vulcão adormecido com mais de 5.000 metros de altura. Este é o ponto mais alto do Irã, e um dos mais altos de toda a Eurásia. As montanhas aqui não são apenas altas, elas são formas de relevo antigas, formadas por mudanças violentas do mundo por milhões e milhões de anos. E até hoje ainda sentimos seus efeitos. Porque essas montanhas não apenas impedem os inimigos, elas também dificultam a conexão dentro do país. Não importa o quanto o Irã gaste em infraestrutura, muitas vezes é a natureza que ainda prevalece. Mas apesar de todas as dificuldades, há uma parte do Irã que é extremamente importante para o mundo inteiro. E é isso que lhe dá seu verdadeiro poder. O Estreito de Hormuz. Na sua parte mais estreita, ele chega a apenas 20 a 24 milhas náuticas de largura. E dentro desse pequeno espaço, passa quase 20% do suprimento de petróleo de todo o mundo. Mais de 20 milhões de barris por dia. Isso significa que quase todos os petroleiros do Golfo Pérsico passam por aqui. E o Irã fica na parte norte de todo o estreito. Eles não estão apenas observando, mas têm controle direto sobre a maioria das ilhas importantes da região, incluindo Abu Musa e as ilhas Tumbi Maior e Tumbi Menor. Além disso, o Irã tem bases navais em Bandar Abbas, Bushehr e Chabahar. Em outras palavras, eles podem controlar ou perturbar todo o fluxo do comércio na região. Em 2025, o Irã até usou o que eles chamam de estratégia de controle inteligente. Eles apenas escolhem seus alvos enquanto deixam outros navios passarem. Mas mesmo com ações limitadas, o impacto já é grande. O fornecimento global de petróleo caiu, o custo do seguro dos navios aumentou e ficou mais perigoso passar pelo estreito. Devido à estreiteza das rotas de navegação,
Mesmo um pequeno incidente pode causar um grande impacto no mundo todo. E há um lugar que é ainda mais crítico do que todos, a ilha de Karg, uma ilha pequena, mas é por aqui que passa quase toda a exportação de petróleo do Irã. Quem controla este lugar controla a principal fonte de renda do país. Por outro lado, existem portos como Bandar Abbas, que são importantes para o comércio, mas também são limitados. A água é rasa, então os navios grandes precisam descarregar parte da carga em outros países. Já o porto de Chabahar tem acesso direto ao Oceano Índico, parece uma grande vantagem. Mas, devido à distância e à falta de infraestrutura, ele ainda não consegue substituir a importância de Hormuz. E é aqui que você vê o quadro completo. No Irã, construir estradas ou ferrovias não é apenas um projeto simples, é como lutar contra a natureza. Existem túneis que precisam ser escavados em rochas extremamente duras. Há lugares que ficam alagados no subsolo. Existem gás, pressão e falhas geológicas que podem destruir qualquer plano. Por isso, mesmo gastando décadas, muitos projetos são lentos ou não são concluídos. E o efeito disso é sentido em toda a economia. A manutenção é cara. O transporte é difícil. E até mesmo uma viagem simples se torna perigosa. No final, uma coisa é clara. A localização do Irã é sua maior dependência. Mas essa também é seu maior fardo.